Olá, hoje vamos ter aula de estratégias de marketing, tá? Então, nós vamos ver análise de mercado. Então, nessa atividade de hoje, nós vamos primeiro compreender o conceito de análise de mercado e sua importância. Oi? Quer que eu volte? Tá. Só daí tem que arrumar. Eu fiquei de arrumar ali, é a primeira série, tá? Até esqueci de avisar. Tá. Então, compreender o conceito de análise de mercado e sua importância para as empresas, identificar características do mercado consumidor, como perfil, hábitos e também preferências. Então, essa disciplina aqui de estratégias e marketing, ele faz uma análise também de mercado. O que é? O que está acontecendo hoje, tanto na produção como na venda. Tá? Então, vamos fazer essa análise aí, como se faz. Primeiro, o que é análise de mercado? Então, é um processo de avaliar informações sobre o ambiente de negócios, os consumidores, sobre concorrência e também tendências. Aqui, o ambiente de negócio pode ser qualquer área, tá, pessoal? Não precisa ser apenas venda ou produção, de repente, de um produto. Também permite que a empresa identifique oportunidades e ameaças, planeje estratégias e acompanhe mudanças no comportamento de compra. Olha só, aqui esse comportamento de compra vem a questão da preferência das pessoas, de um produto, de repente, da cor, do material, do que ele tem, se a qualidade vale mais ali, ou vamos considerar, ou, de repente, o preço, nós vamos considerar mais do que uma qualidade. Então, a análise é feita também em cima disso. Exemplo prático. Antes de abrir uma confeitaria, o empreendedor analisa se há público na região. Então, quem são os concorrentes e quais hábitos de consumo estão em alta? Por exemplo, cafés especiais, delivery. Então, o que está em alta para que analise, né, de certa forma, ali as outras confeitarias que estão próximas. Então, esse empreendedor, primeiro ele vai fazer essa análise, vai ver esse público, essa região específica, para depois, assim, ou colocar a cafeteria, né, no caso, em determinada rua central ou num bairro, ou até mesmo abrir uma filial. Então, vai depender. Bem, panorama de mercado consumidor. Então, para analisar o mercado consumidor, é preciso observar o quê? Primeiro, o perfil demográfico, que seria a idade, a renda, a escolaridade e a localização desse estabelecimento comercial, onde ele vai estar. Estilo de vida, os hábitos, valores e rotinas daquelas pessoas que podem vir ali consumir o produto. Comportamento de compra, onde compram, como pagam, com que frequência, né, acontece isso. E também as preferências, as marcas favoritas, no caso aqui, como é uma cafeteria, as marcas de café, canais de compra, como lojas físicas ou online. Então dá para fazer um panorama de mercado, fazer análise usando aí essas observações, essas 4 observações. Exemplo, então, uma loja de roupas, ela percebe que seus clientes são majoritariamente jovens, então, entre a idade de 18 e 25 anos, e que preferem pagar por Pix e compram mais em promoções. Ó, aqui é uma verdade, né? A grande parte das pessoas acaba comprando, né, a partir de promoções. Ou talvez não use Pix, pode usar cartão de crédito, mas a grande maioria utiliza promoções, principalmente em datas específicas. Lá, final do ano, eu quero fazer uma compra de Natal para comprar presentes. E como aqui se trata de roupas, aí já sabe que é importante fazer essa análise das promoções que estão acontecendo com os concorrentes também. Então, os jovens de 18 a 25 anos fazem
esse tipo tem esse tipo de preferência, a promoção e o pagamento de Pix. Tendência é uma mudança de comportamento ou de mercado que influencia o consumo, tá? Então, existe sim uma avaliação de tendências que nós temos que valorizar. Então, pode surgir que fatores tecnológicos, culturais, econômicos, sociais e ambientais, que são mais amplos, que precisa de uma análise mais específica, não dá para ser simplesmente assim, colocou o estabelecimento, a cafeteria em tal local, ou a loja de roupas em tal rua, mas não analisou o restante. Então, é interessante fazer essa análise também. Exemplo prático aqui de uma avaliação de tendências. Crescimento de compras online e uso de aplicativos. Valorização da sustentabilidade de produtos ecológicos. Então, tem muita... Falando de roupa, né? Tem muita roupa agora que está com a sua composição com produtos ecológicos. Também busca por experiências personalizadas, como produtos customizados, atendimento humanizado. Então, tudo isso é levado em consideração. A expansão do uso de inteligência artificial, a gente já sabe que está nesse meio, no meio, né, do comércio, e a automação do marketing. Então, nós temos ali também 4 itens, exemplos práticos de avaliação de tendência. Como analisar aí o mercado? Então, como que ele ajuda as empresas? Primeiro, identificar oportunidades, quer dizer, os novos produtos, novos segmentos. Então, se é caso de roupa, qual é o tipo de roupa que você vai vender na loja? Ah, mas é o tipo de café, é cafeteria? Então, qual é o tipo de café que você está querendo vender na cafeteria? Então, prever riscos também, se adaptar às mudanças e criar estratégias mais eficazes. Então, para atrair, fidelizar clientes, para que esses clientes sempre voltem, né? E aí também façam a avaliação do produto, não esqueça. Como analisar, então, o mercado? Então, como que a gente pode fazer isso ajudando as empresas? Um exemplo prático. Então, a Netflix, ela analisa tendências de consumo digital, não sei se vocês sabem disso, mas percebe aí o crescimento de curtos vídeos rápidos, né? Isso vai inspirar a criação de trailers interativos e também um formato mais dinâmico. Então, se faz essa consulta para as pessoas que estão assistindo, de certa forma, ali, e eles vão fazendo a criação em cima desses vídeos mais rápidos, que são mais visuais, né? São mais interativos, são mais dinâmicos. Isso vai atrair mais atenção e também vai deixar com que a pessoa fique ali mais tempo assistindo a Netflix. Agora é com vocês. Nós vamos fazer uma atividade que ela vai durar um pouquinho ali, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu preciso que vocês se dividam aí em 5 grupos. Vamos tentar fazer esses 5 grupos? Tá? Aqui, ó. Primeiro grupo, responsável pelo setor de uma loja, vai ficar com o setor de alimentação. O segundo grupo vai ficar com o setor da moda. O terceiro grupo vai ficar com o setor de tecnologia. O quarto grupo com transporte. E o quinto grupo com entretenimento, tá? Então, se vocês puderem se reunir em dupla, trio aí, eu não sei quantas pessoas tem na sala hoje, Simone. Daí dá para dividir eles em 5 grupos, dá para eles cada um desses itens ali que eu já explico a atividade. Eu acho que dá mais ou menos aí para fazer uns 5 grupos aí de 4, 5 pessoas, 6 pessoas. Tem que fazer uma divisão. Vai ter grupo aí com mais pessoas, né? Mas dá. Eu já vi ali que já tem um grupo que se formou bem rapidinho. Vocês dividem aí, Simone, então, grupo 1 que vai ficar com alimentação, grupo 2 com moda,
Grupo 3, com tecnologia. Grupo 4, transporte. Grupo 5, entretenimento. Deu certo? Então tá. Agora vamos para o que cada grupo vai ter que fazer, tá? Vou colocar outra tela. Tá. Cada grupo vai ficar responsável, então, por um desses setores, ok? Agora, vamos lá. Eu vou depois ampliar aqui a tela para vocês lerem com calma as questões. Então, cada grupo deverá responder de acordo com o seu setor, tá? Sim, aham. Então, qual o perfil atual do consumidor desse setor? Primeira pergunta. Vocês podem até fazer uma pesquisa na internet, se vocês quiserem aí. Quais tendências estão influenciando esse mercado hoje? E o que uma empresa poderia fazer para aproveitar essas tendências? São essas 3 perguntas por enquanto. Então, de acordo com o setor que você ganhou aí na equipe, você vai responder essas 3 perguntas. Então, anote daí as 3 respostas aí no caderno, tá bom? Vou dar um tempo aí para vocês começarem essas 3 perguntas primeiro. Com calma, tá? Então, já fizeram ali o trabalho, né? Agora, a análise de mercado, ela permite que as empresas, elas compreendam melhor o perfil do consumidor e também se antecipem às tendências que moldam, né, esse futuro. Ao acompanhar essas mudanças, é possível inovar, reduzir riscos, também conquistar uma posição mais competitiva no mercado. Então, aqui nós temos um panorama, né? A partir do que vocês apresentaram, vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês lembrarem, a da alimentação, da moda, tecnologia, transporte, também do entretenimento. Poderia ser outro ramo aqui de negócio, outro setor. Não precisaria ser esses, né? Mas esse a gente achou mais amplo aqui, para mais fácil de você responder as perguntas, né? Bem mais fácil de fazer essas respostas. Pessoal, ali na sequência, eu coloquei no Classroom algumas questões. Então, nós vamos dividir hoje. Hoje eu vou apresentar elas aqui para vocês primeiro. Deixa eu sair aqui da apresentação. E daí a gente vai tentar responder primeiro as questões dessa aula. Essa aula é a aula 16, tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela. Daí vocês têm esse tempinho aqui para responder. Elas são questões objetivas. Deixa eu aparecer aqui, daí a gente já conversa sobre elas. Internet tem. Só um pouquinho. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se ele atualiza a página do Classroom. Vocês estão com o Classroom aí? Dá para acessar, de repente? Talvez acessem até mais rápido do que eu. A aula 16 e a aula 17, de estratégias em marketing, estão postadas lá. Então, daria para... Eu estou tentando abrir aqui, mas ele não está deixando eu abrir. Dá para fazer ali a aula 16, as 2 primeiras perguntas. Ah, eu acho que ele vai abrir, ó. Ah, que bom. Abriu. Ok, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. Então, primeira pergunta. E a segunda são dessa aula.
Então, a primeira, qual é o principal objetivo da análise de mercado? Daí vocês vão olhar as alternativas e vão responder. A segunda, quando uma empresa identifica que os consumidores estão buscando produtos sustentáveis e lança uma linha ecológica, ela está aproveitando, daí qual dos perfis ali embaixo, tá? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês responderem essas duas perguntas aí, tá? Uns 2 minutinhos. Oi, pessoal. Vamos fazer o fechamento aqui dessas duas questões? Vamos lá? Então, a primeira, qual é o principal objetivo da análise de mercado? A primeira é C, ok, compreender consumidores, concorrentes e tendências para tomar melhores decisões. Ok, tá certo. A segunda, ele está falando de consumidor. Daí, qual delas que corresponde a uma tendência voltada para consumidor? É a C, né? É uma tendência de consumo. Ó, quando uma empresa identifica que os consumidores estão buscando produtos sustentáveis e lança uma linha ecológica, ela está aproveitando uma tendência de consumo, né? Porque ele é um consumidor, ele está identificando o consumidor, né? Buscando aquele produto específico. Certo? Então, tá. Nós vamos começar, então, agora a nossa aula, ainda na mesma disciplina, né? Essa aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó, na tela. Nós vamos fazer a análise ainda da concorrência. Deixa eu abrir aqui, daí a gente vai começar a gravar essa parte da segunda aula de estratégias de marketing, ok? Deu lá, pessoal? Então, nós vamos agora para a aula 17.